Nesse vídeo eu vou comentar com vocês a respeito das ações da Paranapanema. Será que a empresa irá falir? O que está acontecendo com a empresa, que é uma das posições polêmicas da carteira de oportunidades do Barsi? As ações tiveram uma queda fortíssima de 22% após o anúncio de pedido de recuperação judicial da empresa e há até mesmo aí rumores de que a empresa está prestes a falir. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu já antecipei para vocês, a Paranapanema, que detém código em bolsa PMAN3, apenas ações ordinárias negociadas na Bolsa de Valores, anunciou o seu pedido de recuperação judicial, gerando uma queda expressiva nas suas ações em apenas um dia, 22%. A ação desabou para apenas R$ 4,66. Olhando-se aqui para a cotação de Paranapanema, inclusive você pode colocar aqui cotação dolarizada dentro do Investidor 10, é o que eu vou fazer. O que você percebe aqui? Que a cotação em 2013 saiu de 69, quase 70 reais, valendo ali 34 dólares. E agora desabou mais de 80%, chegando aqui na casa dos R$ 4,00. Até teve uma recuperadinha, fechando a R$ 4,90, tá bom? Mas valendo aí algo em torno de $1. A companhia hoje vale, em termos absolutos, pouco mais de 200 milhões de reais. E por que toda essa desabada nas cotações? Como vocês sabem, o mercado não interpreta muito bem um pedido de recuperação judicial, porque geralmente é um prenúncio à falência. Por que geralmente é um prenúncio à falência? Isso ocorre porque, conforme estudo já realizado nas academias, cerca de 1% ou pouco mais das empresas que estão em recuperação judicial no Brasil conseguem sair da recuperação com êxito. Caso você não saiba, em linhas gerais, como funciona um processo de recuperação judicial, a empresa vem para um juiz de direito, demonstra que está em uma crise econômica, mas que pode superar essa crise desde que consiga ali de modo forçado, através de um plano de recuperação que deve ser homologado pelo juiz e administrado pelo administrador da recuperação judicial, conseguir saldar as suas dívidas através de moratórias, de parcelamentos ou de descontos sobre penalidades que sejam concedidos pelos credores, tá? Os credores eles vão participar desse processo da recuperação judicial, eles podem impugnar, tem assembleia de credores, mas no geral os credores também precisam ter ciência de que se eles não facilitarem para a empresa em recuperação, eles poderão sequer receber quase nada. Mas o foco da recuperação judicial é justamente recuperar a empresa, porque a empresa tem uma função social que é justamente gerar emprego e fazer com que a roda da economia, com que a atividade econômica do país permaneça estável. Essa é a intenção. Acontece que se esse plano de recuperação for descumprido, isso gera falência. O juiz decreta a falência da empresa, significando que a empresa não tem condições de recuperação. Então tem um certo risco em si pedir a recuperação judicial. Mas a empresa também precisa fazer isso para realizar a sua reestruturação. Do contrário, até credores podem pedir diretamente a sua falência. Não só mesmo a própria empresa pode pedir a falência. Então a recuperação judicial, ela acaba sendo necessária para a empresa, mas não é bem vista pelo mercado e muitas vezes sequer tem o sucesso esperado. Por isso, essa estatística aqui preocupante de que apenas 1% das empresas acabam se recuperando. É claro que empresas mais robustas, listadas em bolsa, esse percentual acaba sendo maior, mas, no geral, a maioria daquelas que estão em recuperação não retornam. Por isso, o enorme risco de se investir em empresas em recuperação. Daí a razão pela qual houve essa queda expressiva nas ações, porque as ações perderam ainda mais seus fundamentos. Ao menos essa é a interpretação inicial do mercado. E vamos ver o que o Barsi pensa a respeito. Mas para quem não conhece a Paranapanema, é uma companhia que atua no segmento de cobre. Ela tem essa atuação, sendo a maior empresa produtora de cobre aqui no país. Já foi uma blue chip de bolsa, é uma companhia com histórico, está aí na bolsa desde a década de 60, contudo por má gestão, principalmente por participação estatal na gestão da companhia, que até hoje sofre essa ingerência. A Caixa Econômica Federal é um relevante acionista da companhia. Como você percebe aqui da composição acionária, o que nós temos hoje em Paranapanema? A Caixa Econômica Federal, que tem o maior percentual da companhia, que é uma corporation, você percebe como ela não tem hoje controle acionário. Temos aqui o próprio Barsi, que aumentou posição na companhia, hoje está com 5,3%. Hoje o valor de mercado aqui da companhia no último fechamento foi de 212, vamos arredondar para 213 milhões de reais. Basta você pegar 213, multiplicar por 0,05, você chega aí a pouco mais de 10 milhões de reais. Nós não sabemos qual foi o custo de aquisição do Barsi, com certeza foi bem maior do que isso, já que ele começou a comprar Paranapanema em 2017, e olha aqui a cotação da empresa em 2017, se você puxar aqui 2017, ela já valia aqui
R$ 22. E o Barsi foi comprando. Então ele deve ter um custo de aquisição aí de pelo menos uns R$ 20 milhões. Só que a participação dele hoje se resume a 10 milhões. Só que dentro da fortuna do Barsi, então não se engane quando você vê, o Barsi tem Paranapanema. Olha quanto que isso aqui representa dentro do todo da fortuna do Barsi. 0,5%. 20 milhões dá 0,5%. Então ele não se preocupa. Ele recebe R$ 1 milhão na média de dividendos por dia. Ou seja, em um mês, só com os dividendos que ele recebe, ele compra essa participação em Paranapanema. Então veja só. Num patrimônio de R$500 milhão, quanto que seria essa participação aí de 0,5% em Paranapanema? Apenas R$ 2.500. É o que eles falam, é o dinheiro da pinga, nunca o dinheiro do leite. Então muito cuidado com isso, ao investir em empresas ultra arriscadas como Paranapanema, pensando que você vai ter uma grande alavancagem patrimonial. Você pode até ter, mas você precisa ter no máximo 0,5% a 1% sendo arrojado numa empresa como essa em recuperação judicial. Sempre ciente de que a maior chance é de você perder dinheiro, já que a maioria das empresas em recuperação quebram. E em relação a Paranapanema, esse rumor de falência ou recuperação judicial ganhou força neste ano, principalmente nesse final de ano. Começou com uma notícia publicada no jornal Valor Econômico, falando aqui que haveria um pedido de falência da companhia ajuizado por Premium Recebíveis, um multissetorial fundo de investimento em direitos creditórios, que é um credor da empresa. Como eu falei para vocês, o credor pode pedir a falência da empresa. E você vai me perguntar, Luan, que loucura que é essa do credor pedir a falência de uma empresa, pedir a quebra daquela empresa que ele tem um crédito a receber? É muito simples, para que ele receba ao menos alguma coisa. Porque se ele não chamar um juiz para reconhecer a falência e chamar todos os credores para que eles recebam na devida ordem prescrita em lei, começando ali com credores trabalhistas até chegando ali nos credores quirografários, se ele não pedir que um juiz chame todos os credores e ocorra ali o concurso de credores, muitos credores vão ser lesados, vai ter fraude contra credores. É por isso que o credor tem legitimidade para ingressar com pedido de falência de uma empresa, no caso aqui, contra a Paranapanema. E a Paranapanema diz que não tem conhecimento nenhum desse pedido de falência. Olha só que interessante, isso aqui foi publicado em novembro, dia 23 de novembro. E é óbvio que diante desse rumor, o que a Paranapanema fez? Olha, se realmente há um pedido de falência, nós precisamos correr e pedir a recuperação judicial, porque se nós não fizermos isso, a gente vai se dar muito mal. Afinal, falência significa a morte de uma empresa, não há mais como recuperar. E aí a própria CVM que questionou a empresa a respeito dessa notícia e ela disse a mesma coisa, nós não sabemos. Só que é óbvio que eles foram pesquisar se esse rumor é verdadeiro e deve ser verdadeiro. E aí eles, mais do que depressa, publicaram um fato relevante informando que estariam pedindo a recuperação judicial com pedido de liminar, pedido de tutela de urgência. E aí, a companhia publicou agora no dia 2 de dezembro um fato relevante informando que conseguiu o seu pedido de liminar, seu pedido de tutela de urgência, para determinar o seguinte: essas são as providências liminares, ou seja, provisórias no começo do processo, podem ser revertidas depois. Quais são elas? A realização da constatação prévia, destinada à verificação das reais condições de funcionamento das requerentes. Isso aqui é uma providência prévia. A antecipação do período de suspensão. O que é isso aqui? Na recuperação judicial, quando o juiz defere a recuperação, ocorre ali a suspensão das dívidas da empresa pelo prazo de 180 dias. Só que o juiz pode antecipar isso através de uma medida liminar. E foi o que ocorreu aqui, suspendendo-se então todas as execuções movidas contra a Paranapanema e atos expropriatórios, ou seja, suspende tudo. O credor não pode mais dar sequência nos atos de expropriação, de cobrança, e a suspensão da liberação de bens ou recursos das empresas requerentes que se encontrem regularmente constritos, ou seja, o que está penhorado vamos liberar aí para que a empresa possa continuar a sua atividade. Imagina só, um maquinário que esteja penhorado e depositado a favor de um credor. Se ele não for liberado, as atividades da empresa serão comprometidas. Então isso aqui significa um respiro inicial para a companhia. Até por isso que as cotações acabaram voltando um pouquinho. Porque quando houve toda aquela queda com o pedido de liminar, o mercado pensa o seguinte: vamos esperar o pior, ou seja, um indeferimento da liminar, não salvando a empresa inicialmente, inclusive, de tomar um pedido de falência. Porque se o juiz deu a liminar, significa que o juiz entende num primeiro momento que a companhia tem condições de recuperação, mas é um juízo perfunctório, é um juízo superficial, mas ainda assim é um juízo inicial. Isso é suficiente para gerar preço no mercado. Mas será que a companhia que detém ali uma dívida líquida de 3 bilhões de reais vale muito mais do que o seu valor de mercado, até mesmo que o seu patrimônio líquido, tem condições de realmente se recuperar? É claro que isso é uma pergunta incerta. Estatisticamente nós vimos que não tem. Mas será que esse mercado de cobre está aquecido? A verdade é que não. Está havendo ali queda nos preços do cobre ao redor do mundo
Isso só indica recessão, é o que nós já sabemos. E isso fica muito claro quando há credores querendo a falência da companhia da Paranapanema, porque o mercado não está nada aquecido no momento. E olhando-se aqui para os indicadores de Paranapanema, eles não são nem um pouco atrativos. Se você só olhar aqui para a desvalorização, você vai falar, isso aqui é oportunidade. O problema é que você não pode simplesmente comprar uma ação porque ela caiu muito. Essa queda pode ser muito justificada, e nesse caso o é. Patrimônio líquido negativo, PL negativo, companhia dando prejuízo. Ela gera muita receita, tá? Aqui nós temos a receita da companhia, que está apresentando queda entre os anos de 2021 e 2022, só demonstrando que o mercado não está aquecido. Você percebe que a receita dela é bem volátil, sobe, desce, ou seja, uma companhia cíclica. Só que olha aqui a barrinha de lucros aqui, dentro do investidor 10. Lucro líquido negativo. A última vez que a companhia teve um lucro foi ali, em 2015 e um pouco antes, mas são lucros aqui muito baixos, frente a uma receita de bilhões e bilhões de reais. Veja só, a companhia tem receitas aí da ordem de 4, 5 bilhões e tem prejuízo ou lucros de apenas 100 milhões. É uma rentabilidade muito baixa. A companhia tem despesas de capital enormes para a sua operação. É muito difícil rentabilizar esse patrimônio da empresa e as dívidas vão se acumulando. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, R$ 1.000 se tornaram apenas R$ 100, perda de 90%, fora o que você perdeu em relação ao dólar. Então, assim, seu patrimônio praticamente virou pó nos últimos 10 anos. O Barça só começou a comprar em 2017, mas ainda assim perdeu algum dinheiro, pelo menos uns 40, 50%. A companhia tem margem líquida negativa, o que isso significa que a cada R$ 100 em vendas, cada R$ 100 de faturamento, a companhia não tem nenhum real de lucro, ela tem R$ 30 de prejuízo. Isso é uma loucura. Então você percebe aqui indicadores horrorosos, tanto qualitativos quanto quantitativos. Historicamente a companhia tem apresentado prejuízo, então não há aqui muita esperança, pelo menos no curto e médio prazo, para Paranapanema. Veja só que aqui dentro do checklist do investidor Buy and Hold, os únicos pontos que a companhia tem aqui de positivo é que é uma empresa já antiga, mas isso aqui também não quer dizer nada, não é suficiente para você tomar uma decisão de investimento, e que a dívida da empresa é menor que seu patrimônio, mas aqui patrimônio total, não leva em conta o patrimônio líquido que hoje está negativo. Então você percebe que é uma companhia muito ruim. Os últimos dividendos que foram pagos foram em 2015 e 2016, depois não teve mais como, obviamente. E aqui vale ressaltar que foram dividendos insustentáveis. Veja que foi até o ano de 2016 e foi em 2017, quando trocou a gestão da companhia, que o Barça começou a comprar e parou com essa farra de dividendo com empresas que não pode pagar, como ocorreu no passado com a Oi, por exemplo. Valor de mercado, você vai olhar, nossa, só 200 milhões. Mas quando você é acionista, você compra a dívida da companhia, então você precisa olhar para o valor de firma, que é mais de 3 bilhões. Então ela tem uma dívida líquida de 3 bilhões e um valor de mercado de 200 milhões. Você compra essa totalidade aqui. Então seu risco é elevado. A companhia tem um enorme free float, é uma corporation, então não tem controlador, como eu falei para vocês. Então a quase totalidade das ações está em livre negociação no mercado. Isso aqui pode ser um ponto positivo para alguns e ponto ruim para outros. Para aqueles que entendem que uma corporation, por não ter um controle concentrado, tem uma gestão mais democrática, seria um ponto positivo, mas para aqueles que entendem que isso é ruim justamente por não ter um controlador que dita os rumos da companhia, isso seria algo ruim. Isso aqui varia de empresa para empresa, não é uma resposta definitiva, mas no geral os Barças entendem que é ruim. E um dos casos aí mais recentes é o caso de IRB, que recentemente o quê? Apresentou uma proposta de grupamento de 30 ações para uma, ou seja, 30 ações de IRB vão se tornar apenas uma. E bem negociando a 70 centavos, as ações vão ser agrupadas ali a ponto de serem cotadas então algo em torno de R$19, R$20. E também houve pronunciamento dos Barças nesse sentido. É o que nós vamos ver agora. Inicialmente com Paranapanema. A exemplo do que aconteceu no passado com a Eternit, que ela também volte a se rever, né, pai? Por favor. Agora deixar o mestre falar. Não há dúvida nenhuma. Nós acompanhamos com bastante frequência o desenrolar de todos os acontecimentos e, lamentavelmente, a Paranapanema teve que optar por essa alternativa. Provavelmente, talvez, essa é o ar que faltava para o barco não afundar, né? E a nossa missão agora é colaborar, evidentemente, com os membros do Conselho, com a finalidade de reerguer a empresa, recolocá-la no futuro operacional condizente com a geração de resultados positivos. A recuperação judicial, ela não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa, um prenúncio de falência, não é. A recuperação judicial, em alguns casos, como foi o caso da Eternit, acabou se constituindo num fator emergencial que reativou a empresa e reconduziu a trajetória.
Aqui só um adendo, eu ouso discordar do mestre Barsi, por quê? Porque estatisticamente, aqui é um estudo estatístico, as empresas em recuperação tendem a falir, não se recuperam. Então o caso de Eternit, caso eventualmente de Oi, que ainda não terminou a recuperação, são casos raros, exceções, não são a regra. Então é claro, esperamos que Paranapanema seja uma outra exceção, mas não dá para dizer ali que uma recuperação judicial que não é muito preocupante. É o que a gente espera também ocorrer com a Paranapanema. A Paranapanema tem uma planta maravilhosa, tem um setor de atividade que realmente interessa a economia como um todo. Ela já foi alvo de um interesse muito expressivo por parte da Vale do Rio Doce em 2010. Só não foi negociada por exclusiva opção da Paranapanema em não vender no preço que a Vale havia sugerido. Então E vale ressaltar que o preço que a Vale sugeriu foi bem superior ao preço hoje que está cotada a Paranapanema. Então foi uma péssima decisão da gestão anterior. Eu vejo assim com olhos positivos a questão dela ter recorrido à recuperação judicial, porque é uma forma dela preservar a sua integridade operacional, ao mesmo tempo que se constitui numa oportunidade dela voltar a gerar resultados positivos. Nós vamos fazer todo o empenho no sentido de revigorar essa situação e fazer com que a empresa retorne a uma situação natural e normal em termos de operacionalização. Eu diria o seguinte, eu provavelmente ia aumentar a minha posição, porque a planta que ela ostenta é uma planta generosíssima, só que por fatores legais a gente tem estado impedido de comprar por força de períodos sucessivos de silêncio. Agora que as coisas se moldaram de forma positiva, a gente vai tentar então analisar e avaliar com mais... Como agora o Barsi é um acionista relevante de Paranapanema, que é aquele que tem mais de 5% de participação, ele está sujeito ao período de silêncio, onde você não pode realizar manifestações públicas, tampouco realizar compras do papel. Objetividade, possibilidade da gente até aumentar a nossa posição agora. Isso vai depender dos próximos cenas dos próximos capítulos, pessoal. A gente não quer vir aqui fazer promessas de que o negócio vai melhorar. Obviamente que nenhuma empresa que está saudável pede recuperação judicial. Mas isso já estava no nosso radar. Quando nós entramos em Paranapanema, vocês nos ouvem falar aqui a mesma coisa durante 4 anos, pelo menos uma vez na semana. A gente se reúne no pregão e sempre quando perguntado de tal... Agora vamos pular aqui para o trecho onde eles fazem a sua declaração ali a respeito do grupamento proposto pelo IRB. Então, a partir desse trecho aqui, já dá para ter uma noção qual a manifestação dos Barsis a respeito do IRB. Então, obviamente que toda empresa em turnaround exige aí um certo tempo, uma certa paciência para se reerguer, né? O IRB, daqui a pouquinho, vai completar pregões abaixo de R$1. Então, obviamente, já se antecipou, já pediu aí, fez esse pedido de assembleia para agrupamento de ações, que havia sido uma sugestão, inclusive, do Barsi há muito tempo atrás, né? Antes mesmo, se não me engano, foi logo depois da primeira capitalização, porque a gente tem uma crença muito grande de que empresas que são corporation, possuem uma base acionária extremamente grande, são alvos, obviamente, de uma especulação predatória que não é benéfica para o futuro da empresa, para aqueles que estão lá para investir para longo prazo. Bom, então já adiantando aí a vocês, nesta próxima assembleia, nós somos favoráveis sim ao grupamento para primeiro porque é necessário em termos legais, né, senão é risco de deslistagem, e segundo, porque essa já havia sido uma sugestão nossa anterior, muito antes de saber, através dos fatos públicos, de que a empresa precisaria de uma segunda capitalização. Então essa foi a manifestação deles. Aqui está o edital de convocação, a assembleia dia 22 de dezembro. Pode ser que essa proposta de grupamento não saia como esperado, seja menos do que 30-1, como ocorreu com a Oi, que seria de 50-1, caiu 10-1. É o que eu, na verdade, espero, acho difícil um grupamento tão expressivo desse aqui, mas pode acontecer. Os Barsis são favoráveis e, como eles explicaram, o IRB está negociando abaixo de R$1, então isso tem o risco de deslistagem, então é um imperativo legal. Além disso, eles entendem que é um benefício para a empresa, no sentido de que quando você tem muitas ações negociadas e o IRB vai cair de bilhões de papéis para 80 milhões de papéis, isso é muito ruim porque os especuladores aproveitam para pegar muitas e muitas ações a preços baixíssimos e operarem vendidos nesse papel. Quando a base acionária é menor, isso fica mais difícil,
porque há poucas ações ali, há poucas frações de capital social em circulação e aí dificulta a ação especulativa dos especuladores. Então esses são os motivos que justificaram sua posição e eu tendo a concordar, não tem como manter o papel aí negociando como penny stock. Isso realmente é muito complicado. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Nós temos aulas exclusivas. A última aula foi sobre o indicador ROI, que é um dos favoritos do Warren Buffett. Trouxemos também aqui o primeiro episódio da carteira do 0 aos 100 mil, onde eu trago a estratégia do Dividend Investing proposta ali pelo Barsi, principalmente com seu trabalho Ações Garantem Futuro, onde eu mostro como montar uma carteira de dividendos do zero. E também temos ali lives semanais, onde eu tiro as dúvidas dos membros. Você pode cancelar a qualquer momento associado Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que Paranapanema é uma boa opção de investimento e que ela vai se recuperar? E em relação ao IRB, você acredita que esse grupamento vai ocorrer tal como previsto na proposta da administração? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!